está acontecendo com essa CPI, nós nunca vimos antes na história desse país, para usar uma expressão querida ao Lula, que é o seguinte: as CPIs, por mais que aqueles que eram alvos eventuais das CPIs as combatessem, por exemplo, o Fernando Collor de Mello, eles nunca partiram para uma campanha de confronto e desmoralização institucional dessa figura que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. O que a gente está assistindo hoje não tem precedentes no país. A gente está assistindo uma ação coordenada do Bolsonaro com o Pazuello, que eles são os dois principais alvos da CPI, o genocida mora e o genocida executor, né? Que é o Pazuello. Eles estão fazendo uma ação coordenada e de caso pensado de tentativa de desmoralização da CPI. Então, ridicularizando, fazendo troça. O Bolsonaro todos os dias faz ironias e xingamentos à CPI, especialmente ao seu relator, o Renan Calheiros. E o caso mais grave agora é do Pazuello, porque o Pazuello foi aos senadores e jurou, e quando eu estou dizendo jurou, não é figura de linguagem, cada testemunho senta lá no banquinho da CPI e faz um juramento de dizer a verdade. Assegurou aos senadores que ele era a favor do distanciamento social e do uso da máscara, e 3 dias depois foi aglomerar no Rio de Janeiro ao lado do Bolsonaro. É uma clara afronta à Comissão Parlamentar de Inquérito. Se não houver reação da CPI, a CPI entra num processo, essa comissão entra num processo de desmoralização, que ele fez, de fato, os senadores idiotas, né? Não só da CPI, mas do próprio Exército, porque ele também desmoralizou o Exército brasileiro, que já vem sendo desmoralizado pelo próprio genocídio, né, Mauro? Agora, é uma situação interessante, porque algumas pessoas faziam a leitura. Não, o Pazuello se saiu relativamente bem no depoimento, né? Ele conseguiu ali, embora tenha mentido muito, cumpriu a missão, né? Que era não entregar o Bolsonaro e não se autoincriminar, de certa maneira. E aí o cara vai nesse evento, quer dizer, qual é a aposta dele? O que ele está imaginando com isso? Ele imaginava que ele vai para uma carreira política, ou ele vai simplesmente sambar na cara dos brasileiros? Quer dizer, o que você acha que há por trás? Qual seria a intencionalidade do general? Me parece, Léo, que há um cálculo político do Bolsonaro de confrontação com a CPI, de busca de desmoralização da CPI, e o Pazuello age segundo a máxima pazuelina: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele vai na onda do Bolsonaro. A diferença entre os dois é a seguinte: o Bolsonaro tem imunidade, ele é presidente da República. O Pazuello não tem imunidade, mesmo sendo general da ativa, ele não tem qualquer tipo de imunidade legal para realizar esse tipo de ato. É o que você falou. A questão não é só a CPI, né? Por sinal, sábado, antes do Pazuello fazer essa provocação, o presidente da CPI, o Omar Aziz, já tinha anunciado aqui no 247, na entrevista com o pessoal, com a nossa turma do Grupo Prerrogativas, a reconvocação dele para depor na CPI. No domingo, virou uma grande batata quente para o Exército. Houve uma reunião do alto comando do Exército, em parte presencial, em parte virtual, e aparentemente decidiu-se que ele será reformado, ou seja, ele vai para a reserva, ele será aposentado, que é uma maneira do Exército se afastar da imagem do Pazuello. Mas ao que tudo indica, essa decisão final em relação a isso ainda não foi tomada. Saberemos disso nessa segunda-feira. Exatamente. E eu não sei se você chegou a ler o artigo da Denise. A Denise apura muita coisa entre os militares, jornalista pela democracia. 4 generais defenderam prisão de Pazuello em reunião do alto comando neste domingo, né? Porque realmente ele fere ali o regimento lá dos militares, enfim, porque não podem participar de manifestação político-partidária, que era o caso do comício do Bolsonaro. Aliás, o fato do Bolsonaro estar fazendo comício já é um crime, que ele está fazendo campanha antecipada com dinheiro público. Mas, de qualquer maneira, houve essa reunião no dia de ontem, né? Então, o clima deve estar muito tenso entre os generais, né? Você sabe, Léo, que ontem à tarde, um pouquinho antes da reportagem da Denise ir para o ar, outro jornalista pela democracia que pediu reserva do nome dele, tinha me passado a mesma informação. Disse, olha, soube agora há pouco que 4 generais nessa reunião do alto comando do Exército pediram a prisão do Pazuello. Ele fere, nesse caso em particular, ele fere várias cláusulas do regimento do Exército, ao qual todos os militares devem cumprimento.
ao ir a uma manifestação sem pedir autorização prévia ao alto comando do Exército. Um general de ativa não pode ir a uma manifestação política sem pedir autorização do alto comando do Exército, e ele ignorou o alto comando do Exército. A saída de mandá-lo à aposentadoria seria uma maneira de não puni-lo diretamente e, ao mesmo tempo, livrar a cara do Exército de uma relação de cumplicidade com esse ato ilegal do Pazuello. Interessante, né? Porque o general que comanda o Exército é o Paulo Sérgio. Aparentemente, ele defende, pelo que a gente leu aí no noticiário, ele defende a punição ao Pazuello, algum tipo de punição. Né? Tio Fepe está dizendo, o Pazuello está contando com a imunidade histórica que o Brasil deu até agora aos militares. Alisson Lacerda, Pazuello está se credenciando para ser vice na chapa do Bolsonaro. Entendo que é esse o movimento. Se for isso, os militares estão em guerra interna, né? E Corda Bamba está dizendo, bom ver o Mauro no Bom Dia. Alguém fez um comentário ontem que a CPI não exala cheiro de pizza, e sim de batata assando. Nós também. Bom dia, meninos. Eu também sinto. Eu acho que a batata do Bolsonaro está assando e por isso que ele está indo para a radicalização. Mauro, eu acho que é impossível que não haja um desfecho traumático em 3, 4 meses. O Bolsonaro não vai ceder, não vai recuar. O crime está comprovado, né? Já está comprovado que Bolsonaro, na verdade, apostou na cloroquina. Ontem surgiu a figura do Arthur Weintraub, que era o cara do gabinete paralelo, né? E a cloroquina causou aí centenas de milhares de mortes no Brasil, direto ou indiretamente. Então, o crime está demonstrado, está provado, vai ser provado. O Bolsonaro, o destino dele é ir para um tribunal penal internacional, né, por crimes contra a humanidade. Ele sabe que ele não pode sair do poder, então ele vai tentando mobilizar as suas massas e isso vai confrontando. Agora, o Brasil é um país muito complexo para cair nas mãos de uma milícia de motocicleta, né? O Brasil tem uma economia muito consistente. Eu não acho que as Forças Armadas vão embarcar no projeto criminoso miliciano do Bolsonaro. Então, acho que ele cai muito antes do que se imagina, mas é só um acho, né, por enquanto. Fala, Mauro, você. Léo, o Bolsonaro é engraçado, porque assim, ele está crescentemente isolado, e isso aparece claramente nas pesquisas de opinião, por sinal, fazendo um merchan. O Marcos Coimbra vem hoje ao Giro das 11, ele vai fazer uma apresentação detalhada, com inclusive algumas telas exclusivas da pesquisa Vox Populi da sexta-feira, durante o Giro das 11. Então, ele está perdendo densidade popular cada vez maior nas pesquisas de opinião. Perdeu a adesão unificada das elites brasileiras, as elites estão evidentemente rachadas, e me parece que nessa altura do campeonato, a maior parte das elites político-econômicas do país tende a uma posição de hostilidade ao Bolsonaro, e o Lula começou a cortejar o Centrão. E o que quer dizer que a possibilidade de rachar a base de apoio parlamentar do Bolsonaro é grande. O que ele tem, por enquanto, são duas chaves que ele mantém, duas portas trancadas de saída para a saída do processo político que está estagnado nesse momento. A PGR, ele foi, desse ponto de vista, teve uma inteligência política bem maior do que os governos do PT. Ele colocou alguém que tem uma fidelidade canina a ele, que é o Aras, à frente da PGR, então ele está ali como um zagueiro. Na época do Fernando Henrique, dizia-se que o Brindeiro era o engavetador geral da República. É o que o Aras está fazendo agora. Ele é totalmente fiel ao Bolsonaro. E a outra chave que ele mantém trancada é a presença na Câmara. Enquanto o Arthur Lira ficar sentado em cima dos processos de impeachment, não anda nada na Câmara. Teria que haver uma mudança grande de relação de forças na Câmara para obrigar o Arthur Lira a essa mudança. Quem pode operar isso é o Lula, ao atrair segmentos ponderados do Centrão para o diálogo.